Poderes de Grayskull. As leis de Newton. Dinâmica, que é a parte da mecânica que estuda os movimentos, levando em consideração a causa deles, que é a força. Todo e qualquer movimento é sempre motivado pela ação de uma força. A dinâmica, cujas bases foram dadas por Galileu Galilei e Isaac Newton, ela explica os movimentos dos corpos. Observem que desde Tycho Brahe, passando por Johannes Kepler, Galileu, até chegar em Newton, foram aproximadamente 100 anos de intensa produção científica, estabelecendo aí as bases da mecânica e da astronomia. Nós vimos na primeira parte de mecânica o tópico chamado cinemática, onde nós estudamos o movimento, mas nós não nos preocupamos com a causa deles. Nós aprendemos sobre velocidade, sobre aceleração, sobre tempo, sobre deslocamento, mas não explicamos ou estudamos a causa desses movimentos, que é o objeto de estudo da dinâmica agora, a força. Força, na realidade, é a interação entre corpos. Nós, na realidade, não definimos a força. Nós relatamos os efeitos dela. Então, força é uma interação entre corpos, no mínimo dois corpos, e essa interação pode ter alguns efeitos. A força pode produzir deformação, a força pode produzir movimento, a força pode produzir equilíbrio. A força é uma interação entre corpos que pode produzir esses efeitos. Eu sou Adam, príncipe de Eternia, defensor dos segredos do Castelo Grayskull. Este é Pacato, meu melhor amigo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui a minha espada mágica e disse: pelos poderes de Grayskull! Eu tenho a força! Observem no vídeo que, como força é uma interação entre corpos, então podemos dizer que nenhum corpo possui força. Os corpos podem sim aplicar uma força em outros corpos durante essa interação. Esse é um dos efeitos da força. Força produz aceleração. Força produz deformação. Vamos estudar a partir de agora as leis de Newton. A primeira lei de Newton, que é a chamada lei da inércia. A primeira lei, ela fala do equilíbrio dos corpos. Para que um corpo esteja em equilíbrio, e subentende-se por equilíbrio que ele esteja em repouso ou movimento retilíneo uniforme.
são duas situações de equilíbrio de uma partícula. Ou a partícula está em repouso, ou ela está em MRU, movimento retilíneo uniforme. Mas para que isso aconteça, a força resultante, que é basicamente a soma das forças que agem no corpo, ela tem que ser nula. Então, quando a força resultante sobre uma partícula é nula, dois estados cinemáticos são possíveis: o repouso ou o movimento retilíneo uniforme, onde o corpo tende a se mover em linha reta e com velocidade constante. Observem que, na última figura, quando o cavalo para, o corpo da pessoa continua indo para frente por inércia, porque o corpo da pessoa estava em movimento e a tendência dele é continuar em movimento, independente da vontade dessa pessoa. Observem aqui no primeiro vídeo a importância de usar o cinto de segurança. Neste caso, as pessoas estão em um ônibus sem cinto de segurança. O cachorro do segundo vídeo, ele sente os efeitos da inércia. Durante os testes de veículos, os veículos são colocados para entrar em choque. Os veículos se chocam contra um obstáculo. Observem a reação do boneco. A tendência é continuar a ir para frente, em movimento. E observem também a importância do cinto de segurança e do airbag. Sem comentários. Na primeira lei, Newton fala que, na ausência de forças ou quando a força resultante é nula, todo corpo em repouso tende a continuar em repouso e todo corpo em movimento tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. Observem que quando um trem ou metrô, ele inicia seu movimento bruscamente, os corpos das pessoas, por inércia, tendem a se mover para trás. Observem esses exemplos. Agora nós vamos falar da massa. Observem que, no nosso cotidiano, se você for tentar empurrar um carro de porte pequeno, como por exemplo um Fusca, você vai ter que aplicar certa força. Porém, se for tentar colocar um carro maior, de porte maior em movimento, você vai ter que aplicar mais força. Isso quer dizer que a massa de um corpo é uma medida de sua inércia, representa a sua inércia. Quanto maior a massa de um corpo, mais inércia ele possui, ou seja, mais tendência de continuar em repouso ele possui, ou mais tendência de continuar em movimento ele possui. Portanto, quanto maior a massa de um corpo, maior é a sua inércia. Quanto menor a massa de um corpo, menor é a sua inércia. É muito mais difícil para um caminhoneiro frear, parar um caminhão enorme, do que uma pessoa comum frear ou parar um carro pequeno, porque o caminhão tem uma massa muito maior do que o carro de porte pequeno. Portanto, a massa é uma propriedade intrínseca de um corpo, a qual
mede a sua resistência à variação de velocidade ou aceleração. A massa de um corpo é independente do processo de medição. É uma grandeza escalar, cuja unidade é o quilograma no Sistema Internacional de Medidas. Se um corpo apresenta um movimento retilíneo uniforme, ele vai continuar com esse movimento retilíneo uniforme até que uma força resultante atue sobre ele. Então, sem a existência de uma força resultante, a sua velocidade permanece constante. A segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, ela fala agora do estado cinemático do corpo quando a força resultante é diferente de zero. O que acontece com o corpo agora, com a matéria, quando a força resultante é diferente de zero? Ele passa a ter aceleração, ou seja, a sua velocidade ela vai variar. Quando a força resultante é diferente de zero, produz aceleração diferente de zero também. Lá na primeira lei, a força resultante é nula, é zero. E assim, a aceleração do corpo é zero também. Porém, quando a força resultante aqui agora, na segunda lei, é diferente de zero, produz a aceleração, também diferente de zero. E quanto maior for essa força, maior será a aceleração adquirida pela massa. Observem aí esses exemplos, não é? No caso do Homem de Ferro, tem um propulsor ali em seus pés, e quanto maior a massa do conjunto, homem mais armadura, maior será a força daquele propulsor para que ele possa voar. Então, a segunda lei, ela é representada pela equação fundamental da dinâmica, força resultante igual a massa vezes aceleração. Observem aqui a equação fundamental da dinâmica. Essa força resultante nada mais é do que a soma vetorial de todas as forças que agem no corpo. Então, como força é uma grandeza vetorial, ao fazer a soma vetorial de todas as forças, você obtém a força resultante. Ela mostra que quanto maior é a força, maior será a aceleração para uma mesma massa. Para essa mesma massa, quanto menor a força resultante, menor será a aceleração. Observem aqui que, quando a força resultante é diferente de zero, a aceleração também é diferente de zero. Temos então aí um movimento uniformemente variado. Então é muito comum nas questões que envolvem a segunda lei, nós também termos que usar aquelas mesmas equações do movimento uniformemente variado para descobrirmos espaço, velocidade, aceleração, tempo. Vai depender do que a questão está pedindo. Observem aí que a nossa infância ela foi um engano. Observem que o coiote ele tem uma velocidade maior do que a do Papaléguas na vida real. Um exemplo de força é o Conan. Warrior. Então, a segunda lei basicamente nos diz que todo corpo necessita da ação de uma força para iniciar um movimento, sair do repouso, ou para que seu movimento seja alterado, variação da velocidade, traduzindo, ou seja, ele tenha aceleração. Quanto maior a massa de um objeto, maior a força necessária para alterar o seu estado, tirá-lo do repouso ou alterar a velocidade. Então,
Quanto mais massa, maior será a força necessária para produzir certa aceleração. Quanto menos massa, para uma mesma aceleração, a força tem que ser menor. A aceleração adquirida por um objeto tem sempre a mesma direção e sentido da força resultante que atua no objeto. Então, se a força resultante for horizontal e orientada para a direita, a aceleração também terá a mesma direção e o mesmo sentido, ou seja, a aceleração será também horizontal e orientada para a direita. O peso nada mais é do que uma força. Então, é a força com a qual um astro atrai um corpo. Depende da massa e depende da aceleração da gravidade do local. Observem a fórmula que P é igual a M vezes G. P é peso. P é peso, portanto é força. M é massa. E nós já estudamos lá em movimento vertical no vácuo, um corpo quando é abandonado sobre a superfície da Terra, ele fica sujeito à ação da gravidade da Terra. Então, quando um corpo cai em queda livre, a aceleração de queda ela é especial, que é a aceleração gravitacional do planeta. Observem que peso e massa não são a mesma coisa, não são a mesma grandeza. Observem que o peso é a força gravitacional sofrida por um corpo na vizinhança de um planeta ou de outro corpo celeste de massa significativa. Enquanto força, o peso é uma grandeza vetorial, portanto, apresenta intensidade, direção e sentido. Já a massa é a magnitude que quantifica a quantidade de matéria que ostenta um determinado corpo que se estuda, sendo o quilograma a unidade de medida do sistema internacional. Como se mede a força? Para medir a força, nós usamos os dinamômetros. Observem que para medir o peso de um corpo, nós usamos um dinamômetro que basicamente é um sistema elástico, onde a força aplicada sobre ele produz uma deformação. Associando, então, a força com essa deformação, podemos encontrar o peso de um corpo. A terceira lei de Newton, ela fala da ação e reação. Para toda força de ação, há uma força de reação de mesma natureza, mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Mesma natureza porque, se a Terra atrai o seu corpo em direção ao seu centro, o seu corpo também atrai a Terra. A Terra te atrai com uma força gravitacional. O seu corpo também atrai a Terra com a força gravitacional. Mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Porém, não podemos esquecer que essas forças que compõem o par de ação e reação nunca se anulam. Por quê? Porque elas agem em corpos diferentes. Observem a primeira figura, que a Terra está atraindo o satélite, a força da Terra. Então, o satélite também vai atrair a Terra. Ação e reação. Observem que a primeira força está agindo sobre o satélite. A segunda força está agindo sobre a Terra. Não tem como essas forças se anularem, pois estão agindo em corpos diferentes. Para que duas forças de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos se anulem, é preciso que elas atuem num mesmo ponto de um mesmo corpo, ou seja, somente no mesmo corpo que elas estiverem atuando,
que a força resultante será nula. Mas nesse caso, ação e reação agem em corpos diferentes. Quando você tem duas forças de mesma intensidade, mesma direção em sentido oposto, num mesmo corpo, certamente elas não formam um par ação-reação. Observem essa figura, observem a massa do veículo, que é 2.000 kg, a massa da pessoa, que é 50 kg. Observem que a pessoa está aplicando uma força de 100 newtons no veículo. Pela terceira lei de Newton, o veículo aplica na pessoa também uma força de 100 newtons. Considerando que os dois possam se mover, o que vai acontecer? O veículo vai se mover em um sentido, no caso para a direita, e a pessoa vai se mover no sentido oposto, no caso para a esquerda. Porém, eles vão se mover com acelerações diferentes, pois, de acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração é a força dividida pela massa, não é? Então, para o patinador, você vai ter a força que ele aplicou foi 100 newtons, a sua massa é 50 kg, a sua aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. A van, ela tem massa 2.000 kg, a força aplicada sobre ela foi 100 newtons. Então, nós vamos ter que a sua aceleração será 100, que é a força, dividido pela massa, que é 2.000. A sua aceleração é 0,05 metros por segundo ao quadrado. Faz muito sentido, pois observem que a massa da pessoa é muito menor do que a massa da van. Então, para uma mesma força, quanto menor a massa, maior será a aceleração. E quanto maior a massa, menor será a aceleração. Portanto, nesse caso, a massa e a aceleração, desde que a força seja a mesma, a massa e a aceleração são inversamente proporcionais. Na terceira lei, quando um corpo exerce uma força sobre o outro, o segundo corpo exerce uma força sobre o primeiro, que é a ação e reação. Observem aqui que, se um corpo é atraído pela Terra, nessa primeira figura aqui, ele também atrai a Terra. Se o corpo 2 atrai o corpo 1, o corpo 1 também atrai o corpo 2. As propriedades do par ação e reação. Em resumo, nós temos o seguinte. Número 1. Estão associadas a uma única interação, ou seja, correspondem sempre às forças trocadas entre apenas dois corpos. 2. O par de forças sempre apresenta a mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. 3. O par de forças nunca atua no mesmo corpo. Como as forças atuam em corpos diferentes, nunca se anulam. 4. As forças do par têm sempre a mesma natureza, ambas de contato ou ambas de campo. Nós temos duas naturezas de força, as forças de contato e as forças de campo. As forças de contato, como a própria expressão diz, é necessário que haja o contato entre a superfície, como, por exemplo, as forças de tração, reação normal, força de atrito. Em todos os três casos, é preciso que haja contato entre as superfícies. Mas existem aquelas forças chamadas forças de campo, onde não é preciso contato entre os corpos, como, por exemplo, a força gravitacional. Para a Terra atrair a Lua, não é preciso que a Terra entre em contato com a Lua. Ela age mesmo estando distante.
A força elétrica também é uma força de campo. Os elétrons, os prótons, eles interagem entre si, mesmo estando distantes uns dos outros. Os ímãs também, com a força magnética, não precisam estar em contato para que um possa interagir com o outro. Observem essa figura. Aqui nós temos um monitor TV sobre uma mesa. Vamos analisar aqui as forças que estão agindo neste conjunto. Então, temos aqui monitor, mesa e terra. Observem que o monitor, o objeto no caso, ele tem um peso. O peso dele é a força da terra sobre o objeto. Então, como a terra está agindo sobre ele, atraindo-o com a força peso, ele, pela terceira lei de Newton, ele também vai puxar a terra, só que no sentido oposto. Como a terra puxa ele para baixo, ou seja, em direção, no sentido do centro da terra, ele vai puxar o centro da terra no sentido oposto. Observem aí. Esse objeto, ele está sobre a superfície da mesa. É inevitável, portanto, que ele aplique uma força sobre a superfície da mesa. Temos aí a força do objeto sobre a mesa. A mesa, de acordo com a terceira lei, vai reagir. A reação da mesa se chama reação normal. Essa reação normal é a força da superfície da mesa sobre o objeto. Então, nós temos que toda reação normal é a reação de uma superfície à força que o objeto está aplicando sobre ela. Então, reação normal é a reação de uma superfície. Observem a legenda aqui embaixo, tá? Onde nós temos a força do objeto sobre a mesa, força da mesa sobre o objeto, força do objeto sobre a terra e força da terra sobre o objeto. Observem aqui que esses dois primeiros formam um par, ação e reação, e esses dois últimos formam outro par, ação e reação. Observem também que os pares, ação e reação, agem em corpos diferentes, tá? Portanto, essas forças não se anulam. Porém, observem essa força aqui. O peso do objeto e a força da mesa sobre o objeto, normal. A reação normal. O peso dele e a reação normal. O peso dele e a reação normal. Observem que não formam um par ação e reação. Porém, neste caso aqui, elas duas possuem a mesma intensidade, a mesma direção, sentidos opostos e ambas atuam no mesmo objeto. Podemos dizer, então, que o peso e a normal se anulam sobre a força normal. É importante ressaltar que a força normal não é uma reação ao peso. Lembrem disso, tá? Reação normal é a reação da superfície àquela força que o corpo ou objeto fez sobre ela, e não é uma reação ao peso. Tanto que a reação normal nem sempre tem a mesma intensidade do peso. São casos que nós vamos ver num próximo capítulo. Observem aqui exemplos de reação normal, quando um corpo ou objeto aplica uma força sobre a superfície, ela reage com uma força chamada normal, sempre oposta à força que está sendo aplicada sobre ela. Lembre-se, conhecimento é força, e você pode ter a força também. Até a próxima vez, e He-Man deseja a todos boa saúde. Muito obrigado, e se puderem, curtam meu canal, meus vídeos estão lá, e também, se puder, deixe seu like.